Então, hoje nós vamos ver sobre a aula de manejo de doenças de plantas da segunda semana do nosso curso de fitopatologia geral. Nós vamos dividir essa aula em duas partes. A parte 1, que vamos falar sobre os princípios do manejo. E a parte 2, sobre o efeito do ambiente e a sustentabilidade no controle de doenças de plantas. Bom, princípios básicos do manejo de doenças de plantas. Aí nós vamos usar a ciência e epidemiologia para nos ajudar a reduzir a quantidade de doenças no campo. E vamos nos basear em duas variáveis importantíssimas epidemiológicas: a redução do inóculo inicial e a redução da taxa de progresso da doença. Tudo isso tem uma íntima relação com os princípios de Wetzel de controle e o ciclo das relações patógeno-hospedeiro que nós vimos na primeira semana de aula. Então, vamos lá, o que é isso? O que é esse inóculo inicial? Inóculo inicial, ou Y0, é o patógeno na sua fase de sobrevivência, aquele inóculo que é responsável por iniciar a doença. Ele pode vir na semente, aliás, uma importante forma de disseminação, meio de disseminação do patógeno. Olha aí, aumentando mais um pouco, dá para a gente ver o patógeno em uma semente de trigo, e assim tem em todas as sementes. Os patógenos, principalmente os necrotróficos, usam esse meio de disseminação de forma eficiente. Aqui são piquinídeos de Phomopsis soja em soja, em rede de cultura da soja lá no campo. Olha aí, já multiplicando o inóculo inicial. Ele, quando você plantar a soja de novo nesse mesmo campo, os esporos vão sair desses restos de cultura, porque ele é necrotrófico, e vão atingir a parte aérea que está em fase vegetativa. Nematóide do cisto, cisto do nematóide do cisto, olha aí, sobrevivendo no solo, nas raízes, fica lá no solo de um ano para o outro e vai infectar, né? Daqui vão sair os ovos de dentro desses cistos, que vão eclodir, dar origem aos juvenis, e os juvenis vão infectar as raízes da soja. Escleródio de esclerotina, que pode sobreviver no solo. Escleródio de coletótrico em batata. Isso sobrevive no tubérculo de batata, esse escleródio. Então, são formas de sobrevivência chamados de inóculo inicial. Sobrevivência à primeira fase do ciclo das relações patógeno-hospedeiro, que nós vimos na aula da semana 1. Então, o inóculo inicial é aquele inóculo, é aquele patógeno responsável por iniciar a doença. Ele vai sobreviver, vai ser disseminado e aí vai encontrar com o seu hospedeiro. Então, nós temos que fazer de tudo para reduzir esse inóculo inicial, seja na semente, seja em rede de cultura no solo, ou no próprio solo, em tubérculo, ou em maniva de mandioca. Então, nós vamos fazer de tudo para reduzir esse inóculo inicial. É um princípio básico do manejo. Iniciou, começou mal, acabou mal, porque nós vamos gastar mais com fungicidas, com outras técnicas de controle, e vamos diminuir o lucro do produtor no campo. Bom, e o que é taxa de progresso? Então, nós vimos a primeira variável, que é inóculo inicial. Agora, nós vamos ver a segunda variável epidemiológica de importância para nós. Então, olha lá, o que é uma taxa? Taxa é uma razão entre duas grandezas. Então, sempre que você ouvir falar de taxa, não precisa ser aqui na fitopatologia, na agronomia, a gente vai estar pensando em uma grandeza dividida pela outra, é uma razão. Por exemplo, no nosso dia a dia, velocidade é uma taxa. Intervalo da distância por intervalo de tempo, ΔS sobre ΔT, que vocês cansaram de estudar lá no segundo grau, não é? Bom, e o que é essa velocidade? Então, na verdade, essa taxa para nós é uma velocidade, a velocidade da epidemia ou da doença no campo. Por que é epidemia? Porque se tem taxa positiva, significa que eu estou tendo uma epidemia no campo. A doença está avançando ao longo do tempo. Então, razão da quantidade de doença em determinado intervalo de tempo. Então, é doença naquele tempo
uma semana depois, menos das doenças hoje, dividido por 7 dias, que é uma semana. Isso é um exemplo. Vamos dar outro exemplo aqui, ó. Doença no tempo I mais 1, daqui a 35 dias, que é 40 menos 5, tá? Dias após o plantio, por exemplo, é 72% de incidência, menos 4 por 72% no dia 40 após o plantio, menos 4% no quinto dia após o plantio. Então, isso vai dar uma diferença, uma razão entre a quantidade de doença em um determinado intervalo de tempo, tá bom? Isso vai me dar um valor de 1,94% de incidência ao dia. Isso é a velocidade da doença. Quer dizer que ela aumenta 1,94 ou praticamente 2% ao dia. Aí, professor, é muito pouco esse aumento, né? Você acha? 2% ao dia? Depois de 30 dias, você tem 60% a mais de incidência em plantas doentes ou folhas doentes no campo. É muita incidência. Então, para qualquer cultura, seja alface, ou seja soja, ou seja café. Então, é um índice altíssimo de incidência, tá bom? Então, olha lá, curva de progresso da doença, um sigmoide, aí ela tem uma fase inicial, que é uma fase que a gente chama ainda pouco progresso da doença, e depois fase exponencial, e depois essa curva achata, porque ou o hospedeiro chegou no fim do ciclo dele, ou o ambiente tornou desfavorável para a doença, ou você controlou a doença e achatou a curva, tá bom? E isso daqui é a taxa de progresso, que está fixa em determinado intervalo de tempo. Na verdade, é a declividade da sua curva, tá bom? Aí, 9,76% de taxa de mudança, no caso aqui, ao dia. Então, altíssima também, não é? É só para exemplificar para vocês aí, tá bom? Então, taxa, na verdade, na prática, da ciência para a prática, é a velocidade da epidemia. Se você tem lá uma taxa de 1% ao dia e tem uma outra taxa lá de 0,01% ao dia, significa que a taxa de 1% é muito maior do que a de 0,01%. É óbvio, não é? Então, na verdade, é a velocidade. Quantos ciclos da doença você tem naquele determinado intervalo de tempo? Lembra a doença policíclica na mesma? Quantas eu tenho? Quantos ciclos da doença? Então, quanto maior essa taxa, maior a velocidade, maior a distância sobre tempo. Mas no caso aqui, doença sobre tempo. Então, importantíssimo. Na prática, a taxa, quando a taxa aumentar, o produtor vai ligar para você. Agrônomo, nós estamos aqui, eu estou vendo mais doença em relação à semana passada. Significa que a taxa aumentou. Bom, vamos lá estudar primeiro a primeira variável epidemiológica, a redução do inóculo inicial. Quais os princípios de Wetzel envolvidos aqui? Principalmente exclusão, primeiro princípio, exclusão, que é evitar a entrada do patógeno, semente livre do patógeno, ou com o menor número possível de inóculo, e erradicação ou redução do inóculo inicial, tá bom? Então, redução do inóculo, quer dizer que ele já entrou, está lá no campo, ou está nas suas árvores, você vai ter que cortar e enterrar, não é? Bom, número 1, vamos lá. Material propagativo isento do patógeno. Princípio da exclusão. Isento, sem patógeno. Maniva de mandioca, tubérculo de batata doce, tolete de cana, mudas de café, de citros ou qualquer muda, sem patógeno. Sem folhas infectadas por um patógeno, tá? Geralmente, as de melhor qualidade, então, estão em sistemas de certificação e indexação, reguladas por uma agência controladora, estadual ou federal, por um IMA, por exemplo, ou um Ministério da Agricultura, tá? Então, tem um custo para fazer essa certificação, tem que fazer análise, temos que fazer análise em laboratórios certificados, que geralmente estão credenciados no Inmetro e no Ministério da Agricultura ou no IMA. Então, isso tem um custo e isso vai para o custo da muda. Então, lembra, tem que estar sempre livre do patógeno. Solo de uma muda infestada com nematóide, jamais. Não podemos, uma semente
tomada por patógeno, jamais. Escleródio em sementes de soja ou feijão, jamais. Não podemos deixar. Análise da patologia de sementes para você ver o que tem de patógeno na semente e com isso análise da germinação e do vigor. Então sempre você vai ter que estar fazendo essas análises para reduzir o inóculo inicial. Então, o princípio da exclusão e uma dica também de campo para reduzir o inóculo inicial é tratar a semente com fungicidas. A quantidade de fungicida que vai numa semente é muito pequena em comparação ao que tem que ser pulverizado em 1 hectare se esse patógeno chegar no campo. Então, nós sempre fazemos o tratamento ou com fungicidas ou com agentes de controle biológico. Você já tem isso disponível hoje, já com registro no Ministério da Agricultura. Então, rota, medida para reduzir inóculo, rotação de culturas, rotação mesmo. Um ano soja, outro ano milho. Ah, plantei soja e depois safrinha com milho. E depois entrei com soja no mesmo ano da safrinha. Não é rotação, é alternância de culturas, né? Então, se você quiser reduzir o inóculo, vai ter que fazer rotação mesmo. Bom, plantio em áreas livres do patógeno. O Brasil ainda é um país que tem essas áreas. Nós temos áreas ainda inexploradas, vocês têm ideia, 66% do território brasileiro são reservas legais, não é? São áreas, muitas delas, áreas ainda intocadas. Então, é um país que ainda tem essas áreas, mas nós evitamos o plantio nessas áreas para preservar as florestas e plantamos geralmente em pastagens degradadas. Enterrio de restos culturais, é claro, né? Você vai lá, faz a poda, enterra esse resto de cultura, põe solo em cima para evitar a disseminação do patógeno. Mas a gente não fala em enterrio de restos culturais em sistemas de plantio direto, jamais, a não ser que você tenha que fazer um cultivo mínimo para incorporar calcário, tá? Então, cuidado, temos que ter o bom senso. Outra que é a fiscalização do trânsito de material propagativo. Isso fica a cargo dos fiscais do Ministério da Agricultura, do INMA aqui em Minas Gerais, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária. Então, tem fiscais que fazem uma amostragem. É claro, ele amostra os veículos que transportam. Ele não fiscaliza todo mundo, nem todo mundo que está dentro do ônibus. Então, a gente tem que ter primeiro o conhecimento para evitar esse transporte de material propagativo ou de patógeno por um país como o Brasil, de dimensões continentais, e que hoje é responsável por ter 15, 20% da produção de alimento no mundo. Então, nós temos que ter, não posso estar na casa do meu pai, por exemplo, numa região que tem cancro cítrico, e trazer um saco de laranja aqui para o estado de Minas Gerais, onde não tem o cancro cítrico. Não posso fazer isso. Não posso ir lá na floresta amazônica e trazer uma orquídea ou uma solanácea que pode estar transportando um vírus aqui para a região sudeste, não é verdade? Então eu tenho que ter esse conhecimento. Não posso ficar transportando esses materiais. Primeiro, o bom senso, a educação e o conhecimento. Depois, a fiscalização. Porque um fiscal nunca vai conseguir avaliar ou fiscalizar 100% da população. Vamos dar um exemplo aqui da rotação de culturas no manejo de doenças do trigo. Para a gente ter uma ideia, no plantio direto e onde tem arado de disco, quer dizer, o solo está sendo revolvido. Então, no plantio direto, onde eu tenho monocultura, preservo aquela matéria orgânica, o resto de cultura lá, os necrotróficos vão lá para cima, aumenta a severidade. E onde eu tenho rotação, vai lá para baixo. Olha onde eu tenho aí plantio direto com monocultura, como é que cai a produtividade. Olha onde eu tenho rotação, como é que aumenta. E olha no arado de disco, como é que é menor. Então, é claro que o plantio direto traz muitas qualidades para o cultivo de várias culturas, mas preferencialmente onde eu tenho rotação. Onde eu não tenho rotação, é claro, você vai gastar mais com fungicidas, com inseticidas, com herbicidas, e aí você aumenta o custo, diminui o lucro, aumenta o impacto ambiental, diminui a sustentabilidade ambiental, é claro que financeira, social, naquela área, não é? Redução do inóculo. Estou falando em redução do inóculo ainda, como eu falei na rotação de culturas, em redução do inóculo. Para esclerotina e esclerociora em plantio direto. Como é que eu faço? Já que fica aqueles escleródios lá, não é? É um estudo lá, vem de várias teses de doutorado, né? Como é que eu faço para reduzir esse inóculo? Preferencialmente
a palhada com arroz, aveia ou hoje, atualmente, a braquiária. Braquiária, ao invés de milho, preparada de milho. Porque a palhada da braquiária é fininha, as folhas são finas, vão fazer uma trama em cima do solo, que vai evitar que esse escleródio lance o apotécio e o ascósporo, que é o esporo, seja disseminado. Vai ter uma barreira física. Além disso, essa barreira física preserva a umidade e eleva a temperatura a um nível que proporciona aí a multiplicação de agentes de controle biológico que vão invadir esse escleródio. Olha que bacana, barreira física e controle biológico juntos. Além disso, tem alguns produtores que fazem a pulverização de agente de controle biológico, como o tricoderma, que já tem registro, produtos em produção em massa para vocês comprarem. Então, olha que sistema de manejo bacana para a redução do inóculo inicial do patógeno Sclerotinia sclerosciorum lá no campo. É claro, vai estar associado a várias outras técnicas de manejo, como redução da irrigação para níveis somente aceitáveis para o cultivo do hospedeiro que você está plantando, uso de uma maior quantidade de cálcio, seja na forma de calcário, nitrocálcio, de gesso ou outra fonte de cálcio que você tenha lá no campo disponível. Aí vai entrar também o uso de fungicidas e plantio em espaçamentos maiores para evitar esse acúmulo de umidade na copa do hospedeiro, parcelamento das adubações com nitrogênio que favorecem esse patógeno, entre outras técnicas de manejo. É um manejo integrado. Ainda redução do inóculo, e aqui nós podemos falar até em exclusão, que é o primeiro princípio de Wetzel. 0% das sementes com coletótico nemutiano no feijoeiro. E aqui 4% das sementes infectadas. Você levou para o campo patógeno, aqui você não levou. Dá para ver a diferença entre as duas parcelas, onde eu não tenho o patógeno na semente e aonde eu tenho, princípio da exclusão, não tenho. Mesmo assim, por causa de outros patógenos, a gente faz o tratamento de semente. Bom, princípio da proteção ainda é para evitar a entrada do inóculo inicial. Mas veja bem, antes eu estava falando do patógeno. Patógeno, princípios da exclusão e da erradicação ou redução do inóculo. Agora eu já estou falando em proteção, que é outro princípio do Wetzel. Proteção de quem? Do hospedeiro. Então, aqueles dois primeiros princípios, eu estava falando do patógeno. Exclusão e redução do inóculo. Agora eu já estou falando em proteger o hospedeiro. Proteja o hospedeiro, cultivando as mudas dele em um telado, para evitar a entrada de vetores. Não evita a entrada é claro, né, se é um telado de esporos. Os esporos vai conseguir passar por aí com o vento. Ah, professor, se for um plástico, aí você evita, mas tem que ter uma anticâmara de entrada nessa casa de vegetação, ela tem que ser toda climatizada, senão a sua muda morre por calor, tá bom? Desinfestar utensílios, princípio da erradicação ou redução de inóculo. Então, quem trabalha com jardinagem tem que estar sempre desinfestando, para jamais mover terra ou patógeno com esses utensílios. Jamais deixar entrar uma colhedora ou um trator ou um caminhão, por exemplo, na sua propriedade com os pneus e tudo sujo de terra. Ele pode estar transportando inóculo inicial. Então, evita o transporte de solo, tá bom? Ai, não tem jeito, professor. Minha estrada tem uma estrada rural que passa caminhão toda hora. Você vai ter que fazer as bacias de contenção para que a água da enxurrada dessa estrada fique retida na bacia de contenção. Senão, esse caminhão vai trazer na roda ou no madeirame dele, na carroceria, ele vai trazer inóculo inicial para você. Então, isso é uma medida de redução de inóculo, construção de bacia de contenção nas estradas, além de reduzir a erosão na sua propriedade. Então, a técnica de manejo, veja como é que é tudo integrado, tá? Então, proteção, cultivar mudas aqui dentro do telado. Redução do inóculo, utensílios desinfestados e lavar os
implementos ou colhedoras ou maquinário motorizado que vai entrar na sua propriedade, tá bom? Uma técnica de proteção muito utilizada no campo é a pulverização de dos fungicidas protetores, tá? Cúpricos, ditiocarbamatos e estrobiluínas. Tem outros grupos químicos, tem como as isofitolonitrilas, o principal representante é o clorotalonil, tá? Princípio de Wetzel da proteção. Os dois primeiros aqui, cúpricos e ditiocarbamato, são fungicidas de contato, protetores de contato. A dose para matar um patógeno fica do lado de fora da planta. A planta não pode absorver essa dose, porque senão ela morre. Então, princípio da proteção. Proteger contra quem? Contra o patógeno. Pulverizar fungicidas protetores. Esse daqui, estrobiluínas, grupo químico das estrobiluínas, já são mesostêmicos, não são de contato, quer dizer que ele é absorvido pela planta. Princípio de Wetzel da proteção. Protege o hospedeiro, atua no inóculo inicial também. Olha, inóculo inicial, atua na germinação de conídeo ou esporos e atua no conídeo quando ele absorve água junto com o produto e também no tubo germinativo, que é isso aqui que vocês estão vendo. Olha, no tubo germinativo. Ficou claro? Claríssimo? Claríssimo? Claríssimo. Inóculo inicial. Atua no inóculo inicial de, por exemplo, fungos, protegendo o hospedeiro, pulverizando na prática fungicida cúprico, à base de cobre, em cima e embaixo da folha. Tem que estar nas duas superfícies se é de contato, porque ele não tem sistemicidade. Aí ele vai ser um protetor. O inóculo vem, você pulveriza sempre antes. Sempre antes, tá? Vamos mudar a nossa imagem aqui para cima. Vai mudar um pouquinho. Aí. Bom, princípio agora da imunização de Wetzel. O que é imunização? Um dos princípios da imunização é a resistência do tipo vertical e horizontal. Resistência vertical, em pé a um indivíduo da população. Resistência horizontal, deitado a vários indivíduos da população do patógeno. Vertical, um ou poucos indivíduos. Horizontal, vários indivíduos da população, tá? Vários isolados, várias raças. Então, o que a resistência vertical faz? Geralmente associada a um ou poucos genes. Ela reduz o inóculo inicial. Ela aumenta o tempo para o início da epidemia ou da doença no campo. Então, ela te dá um intervalo de tempo. Porque, na verdade, essa resistência, ela deixou você livre de uma parte da população, de uma determinada raça ou de alguns isolados. Mas tem outras raças e outros isolados que começam a multiplicar no campo. Então, ela te dá tempo. Olha, o princípio de West, a gente já falou da imunização. Imuniza quem? É óbvio, o hospedeiro, né? A planta de interesse. Não imuniza o patógeno, tá bom? Então, está imunizando a sua cultura, resistência. Exemplos na prática: genes RPP1 e RPP2, entre outros, para resistência à ferrugem da soja. Resistance, em inglês, to Phacophthora pachyrizi. Resistência a Phacophthora pachyrizi 1 e 2. Lá no campo para a ferrugem da soja, que esse é o agente etiológico, o causador da ferrugem da soja. Mas é um gene específico. Então, você vai incorporando esses genes nos seus cultivares, mas pode ser que já tenha população que você selecionou que vai infectar o seu cultivar, que tem esses genes. Então, cuidado. Ele te dá tempo, mas um dia vai ser infectado, tá bom? Reduz a quantidade de inóculo inicial, tá bom? Outro exemplo, genes SH para a resistência à ferrugem do cafeeiro. Gene SH1, resistência à raça 1 da ferrugem do cafeeiro. Vamos ver exemplos aqui, ó. Exemplo.
Esse aqui é um cultivar com resistência verticalizada. Vertical, o pessoal chama de resistência do tipo inoxidável. Desaparece a doença. Você praticamente não vê, apenas algumas poucas folhas. E esse aqui não tem a resistência. Muito cuidado, isso aqui, como eu disse para você, é temporário. É temporário. É claro que tem indivíduos que podem infectar, já tem uma folhinha que a gente pode ver, outra aqui que tem. Então ele começa a multiplicar, vai te dar tempo. Tempo. O que a gente faz? Qual a estratégia no campo? Eu não planto toda a minha área com esse cultivar. Isso aqui é um exemplo. Estávamos testando aqui mais de 30 cultivares nessa época para resistência ao oídio, tá? Em soja. Com genes de resistência verticalizada, tá bom? E esse cultivar não é suscetível, né? Não é resistente, desculpa, completamente, isso dá para perceber aqui, tá bom? Então, cuidado, você não pode plantar a sua área, uma estratégia de manejo, com só um cultivar desse daqui. Você tem que plantar com vários cultivares em diferentes talhões, não é? O pessoal lá que cultiva cana em uma área extensa já sabe disso. Planta talhões com diferentes cultivares, para que você tente enganar a população do patógeno. E isso tem que ser feito no campo. Para que plantar? Planta o cultivar precoce, outro semi-precoce, né? Com diferentes genes de resistência ou diferentes resistências, vertical, horizontal, do jeito que você achar melhor no campo. Mas não planta um cultivar só, tá bom? Bom, vamos dar o exemplo aqui do cafeeiro, a resistência verticalizada com genes SH, tá bom? Genes de resistência verticalizada. Dá para ver um cultivar aqui que tem resistência a uma determinada raça que mais ocorre no Brasil do cafeeiro, e aqui catuai amarelo, que não tem resistência, tá? Catuai é um dos cultivares mais plantados no Brasil de café. Dá para ver o que aconteceu. Ai, por que ficou assim, professor? Porque não pulverizou. Quando eu planto cultivar suscetível, a gente pulveriza para que com fungicida ou com agente de controle biológico. Dá para ver a diferença. Está em fase de teste desse cultivar. É aquele negócio que a gente fala. O café, a ferrugem do café tem a Emileia vastatrix, que é o agente causal, tem diferentes dezenas de raças, não é? E hoje tem até uma raça, que é a 33, que quebra a resistência com os híbridos de Timor. É uma teoria já muito usada, não é? Então temos que tomar cuidado com ela no campo. A gente planta um cultivar desse e vem uma raça que quebra essa resistência. Quebra não, na verdade, ela já era suscetível, não quebrou nada, não é? Na verdade, foi uma raça que não tinha resistência, ela só foi selecionada e agora vai infectar, porque ela começou a reproduzir e agora a população aumentou e vai infectar o seu cafeeiro que é resistente. Bom, já vimos o inóculo inicial, a redução do inóculo, agora nós vamos ver a redução da taxa de progresso, que é aquela velocidade. Então, primeiro você tentou reduzir o inóculo com aqueles princípios de Webster: exclusão, erradicação e proteção. Agora você vai reduzir a taxa de progresso da doença e a gente vai ver quais variáveis e também princípios de Wetzel são envolvidos aqui. Uma é resistência horizontal. Resistência horizontal, que é um princípio da imunização. O outro é manipular o ambiente, tentar manipular ou tentar evadir dele. Princípios da evasão e da regulação do Etzel. Aqui o princípio da regulação, você tentando controlar a quantidade de água, a irrigação, o tipo de irrigação e a nutrição mineral para aumentar as barreiras de resistência horizontal. O outro princípio de Wetzel, que é o da terapia. Terapia. Então, a gente viu aqui o princípio da imunização, princípio da regulação, não é? Princípio da evasão, saindo do ambiente favorável, e agora, na verdade, da evasão, está envolvido com a redução do inóculo, e agora o da terapia, que poderia ser eliminar um ramo doente da planta, que é a cura, e aplicação de fungicidas sistêmicos curativos, muito empregado no campo também. Então, isso tudo está envolvido na redução do inóculo inicial. Olha, é outro tipo de resistência, a gente viu a vertical. Agora nós vamos ver a horizontal.
que está envolvida com a redução da taxa de progresso, que é a velocidade da epidemia. Lembra que o outro me dava um delta T? Esse daqui, ó, vai reduzir a doença como um todo, mas eu ainda vou ver a doença. Vou ver em quantidade bem baixa. Isso também vai me dar um tempo para que eu possa aumentar o meu período de incubação, que é desde a infecção até a visualização de sintomas. Então, aumenta esse período e com isso vai me dar um maior prazo para a pulverização de fungicidas ou de agente de controle biológico. Pode reduzir, inclusive, o número de pulverizações nesse caso, que é muito bom para nós. Aumenta várias sustentabilidades do produtor no campo, financeira, ambiental e, é claro, se aumenta a financeira, eu vou ter uma maior sustentabilidade social dele lá no campo. Então, aumenta isso tudo e vai te dar uma maior penetração em vários tipos de mercado a nível mundial também, não só no Brasil, mas globalizado. Bom, reduz a taxa de progresso, que é a velocidade da epidemia. Reduz o número de ciclos do patógeno, tá bom? Olha um exemplo de resistência do tipo horizontal. Vários cultivares de soja, DOCO e as mais atuais, já tem outras hoje, se a gente for avaliar, de alta produtividade, isso é resistência à ferrugem da soja. Esse é o cultivar que eu recomendava lá em 1991. Muitos já não eram nem nascidos aqui, né? Na nossa sala de aula, mas eu recomendava ela e cristalina. Doco é para os primeiros anos de plantio após a derrubada do cerrado, não é? Plantava-se arroz primeiro e depois plantava-se soja, tá? Quando produzia 25, 30 sacas, nossa, era uma festa. A gente está falando de produções média de 60 sacas, porque tem áreas que produzem mais de 90 sacas. 100 sacas por hectare. Olha como é que aumentou em quase... Nossa, é fantástico, a média dobrou de 1991 para cá, tá? Só que hoje já não se planta mais esse cultivar, não é? Se planta os meus cultivares mais atuais, que todo ano a gente tem lançamentos, inclusive essas daqui já não se planta mais, não é? Já tem outras aí, tá? Várias outras no mercado, que são mais suscetíveis, mais produtivas, porque a ferrugem persegue a produtividade. Só para mostrar para vocês que a gente tem variabilidade entre os cultivares, mas infelizmente a variabilidade está associada à produtividade no que diz respeito à ferrugem da soja. A ferrugem adora a produtividade. Quanto mais produtiva a soja, a chance, a probabilidade de eu ter maior quantidade de ferrugem é maior, tá? Probabilidade, é claro que pode ter escape. Bom, fungicida, uso de fungicidas sistêmicos curativos, princípio de Wetzel da terapia. Lembra dos princípios de Wetzel? Não vamos esquecer, tem que estar com isso na cabeça. Da teoria para a prática. Você não precisa ficar explicando isso para o produtor, mas tem que estar dentro, faz parte do seu conhecimento. Reduz a taxa de progresso da doença quando eu uso fungicida curativo, reduz o número de ciclos lá no campo. Exemplos de grupos químicos associados a esse princípio da terapia. Grupo químico, na prática, dos benzimidazóis, dos triazóis e das carboxamidas, tá? Grupo químico dos benzimidazóis, aquele que eu vou falar para vocês, que é usado também no controle de vermes cilíndricos para seres humanos. Triazóis, usados na agricultura e para o controle de sarnas, carrapatos, tá bom? Desculpa, controle de micoses lá no campo. Sarnas e carrapatos são um grupo químico das ivermectinas, que a gente vai ver que é usado para o controle de nematóides no campo. Então, triazóis, controle de micoses também, e usados na agricultura para o controle químico das ferrugens. Nós vamos estudar isso na próxima semana número 3. Os fungicidas contribuem no campo para o controle de doenças? Sim. Lembra que mais de 95% da nossa agricultura é convencional, utiliza fungicidas, tá bom? E no mundo todo é assim. É claro que a gente quer que, né, a população também quer que isso reduza e nós vamos estar engajados nisso, fazemos pesquisa para isso, mas hoje, atualmente, eu não posso contar uma inverdade para vocês.
A maioria da nossa agricultura é do tipo convencional, prestigia e privilegia o aumento da produtividade por área plantada. E o Brasil é campeão em aumentar a produtividade em área plantada. É um dilema. Eu quero o quê? Plantar em áreas mais extensas, para isso eu vou ter que ou invadir, né, ou plantar em pastagens degradadas, aliás, muito bom, não é? Aumentar a produtividade de pastagens, para isso eu tenho que usar também agricultura com adubos de alta solubilidade, às vezes pulverizar inseticida e agente de controle biológico, não é? E para evitar plantar em novas áreas de floresta. Então é um dilema que a gente tem a seguir: aumenta a produtividade na mesma área ou avanço sobre a floresta? Vocês vão ter que ir pensando. Vocês é que vão pensar e vão argumentar. Eu vou ajudar nas argumentações de vocês, é claro, tá? Mas preferencialmente, aqui, meu ponto de vista, aumentar a produtividade nessas áreas já plantadas, tá? Procurando, é claro, migrar para uma agricultura de alta sustentabilidade em todos os sentidos. Porque se diminuir o lucro do produtor, ele perde a sustentabilidade social e parte para outra fonte de renda, não é verdade? Tá aí a comparação da testemunha controle da ferrugem do cafeeiro com a pulverização de um fungicida. Dá para ver que fica bem menor a quantidade de doença. A gente já viu lá, a gente vai ver, eu vou mostrar exemplo para vocês, aonde eu não pulverizo, como é que fica. Então não tem, a gente não plantou um cultivar suscetível e o produtor faz a conta na hora, tá? Para você. Quanto custa plantar um cultivar resistente? Porque se a maioria das vezes, quando eu uso resistência, eu tenho uma grande chance de estar aumentando o consumo de energia. Aí eu aumento também o consumo de adubo, que custa. Ele faz a conta, quanto custa em adubo, quanto custa em semente, quanto custa em fungicida. Ele faz na hora essa conta para vocês na prática, tá? Então você vai ter que ter argumentações. É claro, argumentar que o produto vai poder valer mais, que tem um mercado se eu usar agente de controle biológico, mas ele vai fazer a conta. Onde está o mercado? Quanto paga mais? Isso tudo ele faz a conta para você. Cabe a nós ajudá-lo no campo, tá bom? Vamos ver os exemplos aqui. Aí, aonde eu pulverizei para a ferrugem da soja, cultivar suscetível, e aonde eu não pulverizei. Dá para ver a diferença 8 dias após a aplicação. É claro que ele errou aqui, né? Tem um bico marcador lá que pulveriza, ou tem um GPS, ou pulveriza uma espuma. Ele errou e passou lá para frente, né? Dá para perceber, tá? Só que essa área aqui é enorme, né? E nós estamos falando de 10 hectares que ficaram sem pulverização, tá bom? Olha aí como é que ficou. Geralmente os plantios de soja são extensos porque o lucro por hectare é pequeno, então planta-se áreas extensas, grandes áreas, geralmente em latossolos, não é? Latossolos. Olha a diferença entre o pulverizado e o não pulverizado. Bom, em café também, aqui onde foi pulverizado, uma boa pulverização, aqui foi feita uma pulverização com mistura de tanque com sais, cúrcuma e cozinhar altas doses, tinha mais de 20 produtos aqui no tanque. Desculpa, não eram 20 aqui, é em torno de 12 produtos no tanque. Então viu que a pulverização ficou mal feita, não é? Então dá para ver a diferença de uma pulverização bem feita e uma pulverização mal feita, tá? Então a diferença aqui não teve controle da ferrugem, olha a ferrugem, dá para ver aqui lado a lado. Olha aqui também a testemunha 2 anos de cultivo, 2019 2020, lá em Serra do Salito, aqui em Minas Gerais. É um experimento nosso avaliando sistemas de previsão. Só foi feita a pulverização quando deu o aviso que a ferrugem ia ocorrer com 15 dias de antecedência. Então dá para ver aqui, o sistema otimizou o número de pulverizações, ficaram mais otimizadas. O produtor não sai pulverizando a qualquer momento, não é? E aqui dá para ver a testemunha como é que foi lá em cima, mais de 80% de incidência, tá? Em 2 anos agrícolas no cafeeiro, 2019 e 2020. Olha a diferença na quantidade de ferrugem no café. Então, cultivares suscetíveis, nós vamos ter que implementar um plano de manejo. Claro que o manejo com irrigação, fertilidade do solo, nutrição da planta e pulverização de fungicidas. Eu não posso mentir para vocês. Tá? Não posso sair contando uma inverdade. A gente coloca essa pulverização no plano de manejo e hoje a gente monitora para aplicar
após e antes das pulverizações, e também lançamos mão dos sistemas de aviso para a pulverização. Olha aí que beleza, não é? Olha que manejo bem implementado. Isso tudo vai ajudar vocês e vai dar maior sustentabilidade em sentido amplo ao produtor lá no campo. Próxima parte dessa aula, a parte 2, vamos encerrando por aqui, onde nós vamos falar aí do ambiente e sustentabilidade no controle de doenças de plantas, tá? Então, parte 2 da segunda semana de aula, vamos gravar daqui a pouco. Muito obrigado por sua atenção.